Bom dia, Gislaine. Cadê o pessoal? O restante da turma? É só você? Tá me ouvindo, Gislaine? Oi, bom dia, tô sim. Ah, tá. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com você, então. Eu vou ver se... Vou aguardar aqui mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, tá? Deixa... Bom dia, meninos. Vamos então para... Hoje a gente vai trabalhar com revisão em matemática, tá? A gente vai trabalhar essa semana e a outra, porque a prova nossa é semana, assim, se semana que vem a outra ainda. A gente vai trabalhar com revisão de conteúdos que a gente viu nesse segundo bimestre, tá? Então, vamos lá. Todos estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Sim. Então, ó. Então, o que a gente vai ver, né? Função quadrática, da função quadrática ou função do segundo grau, a gente vai ver vértice da parábola, vamos ver algumas equações do segundo grau, raízes. Então, a gente vai começar essa semana vendo o básico, tá? Aquele início, identificar uma função de segundo grau, os coeficientes da função de segundo grau. Então, vamos lá. Questão 1 diz o seguinte: escreva no caderno um exemplo de função quadrática indicando os valores dos coeficientes a, b e c. Então, eu atribuí, tá? Essa função aqui, esse exemplo você pode pôr do jeito que você achar melhor, mas nessa função exemplo minha, f de x é igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 4. Quais são os coeficientes? A, B e C. Vocês sabem me dizer? Eu vou ficar perguntando bastante, viu? Porque eu quero bem a interação de vocês nessa aula. Quem não lembra de nada mais de função de segundo grau? Que está na aula hoje? Professor, não lembro mais nada. Tem alguém? Ou lembra? Eu lembro não, professor. Não lembra, não? Não.
E os outros? Tem alguém aí que lembra? Gislane, Não, lembro não. Christian também não. Valber, não? Teve alguém que me falou que não lembra, eu não vi quem foi? Fui eu. Ah, sim, Valber não lembra. Então vamos lá, gente, vamos relembrar então. Primeira coisa, como que eu sei que a função ela é uma função quadrática ou de segundo grau? Começa por aí. Ela tem uma lei. Essa lei é específica dessa função, que é essa daqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. O coeficiente a sempre é um número real que vai multiplicar com x elevado ao quadrado. O coeficiente b é um número real que multiplica apenas com o x. E o c é qualquer número real, que é o que nós chamamos na função de termo independente. É o único que não tem o x acompanhando ele, que é a incógnita, tá? Outro detalhe importante é que, de todos os três coeficientes, apenas o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm ideia por que ele tem que ser diferente de zero? Tem alguma ideia? Não. Não? Coloca um zero aqui multiplicando com ax ao quadrado. Qual é o resultado que nós vamos ter? Zero. Zero. Então, se o x ao quadrado ficar zero, o que vai sobrar? Zero. Ó, vou destacar de vermelho. Olha a função inteira. Olha a função inteira. A de vermelho aqui, ó. Se isso aqui for zero, se for zero, o que sobra? O que vai sobrar? Alguém consegue perceber o que sobra, gente? Ó, o que sobrou? Sobrou zero. Não, ó. O zero anula É que aquela tá parte. bem pequenininho. Ah, tá. Então deixa eu ampliar. Peraí. Deixa eu aumentar. Melhorou? Sim, melhorou. Então, ó. Deixa eu fazer um Ctrl Z. Se o A aqui, ó, nessa função vermelhinha aqui fosse... Deixa eu também ampliar aqui. Deixa eu aumentar a fonte. Espera aí. Aqui. Se o meu A aqui, ó, ele for zero, o que acontece com o x ao quadrado? Vai ficar zerado, não vai? Então, ó, o que sobra? Suponhamos que aqui eu tenho um zero. Zero vezes x ao quadrado é quanto? Zero, não é? Zero vezes x ao quadrado é zero. Então, põe ele até em negrito. Aí, sendo ele zero, o que vai sobrar da função? Bx mais c. Pergunto para vocês. Ainda continua sendo uma função de segundo grau? O que vocês acham? Não. Não é mais uma função de segundo grau. Aí a gente chega numa definição. E a definição é essa, ó. Se eu não tiver na função o ax ao quadrado, o x elevado ao quadrado, eu não tenho uma função de segundo grau, tá?
eu vou ter outro tipo de função. Vou ter uma função afim, uma função do primeiro grau, mas não uma função quadrática. Então, qual é a característica da função quadrática? Ela tem que ter um x elevado ao quadrado. E o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Todo mundo compreendeu isso? Sim. Então, ok. Agora sim, vamos voltar de novo para os coeficientes. O coeficiente A é o número real que está multiplicando com x ao quadrado. O B é o número que multiplica com x. E o C é o número sozinho, aquele que a gente chama de termo independente na matemática, tá? Por que independente? Porque ele não tem o x acompanhando ele, é apenas o próprio número. Então, no meu exemplo de função aqui, ó, pergunto para vocês, qual é o valor do coeficiente A? Qual é o meu exemplo de função? O meu exemplo de função é essa aqui, ó. Meu exemplo de função é essa, f de x é igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, qual é o valor do coeficiente A nessa função minha aqui de exemplo? Hein, gente? Vocês estão acompanhando? Ou ainda não estão entendendo? Estou acompanhando mais ou menos, estou fazendo atividade aqui. Mais ou menos. Mas você está copiando o que eu estou falando ou está copiando a atividade no caderno? Estou copiando atividade no caderno para fazer as entregas. Ah, entendi. Não, mas agora para um pouquinho de copiar e presta atenção aqui para você acompanhar, por favor, ó. Então, ó, não só você, mas todos, né, demais. Então, o A vai ser igual a 5, por quê? Que número que está multiplicando com x ao quadrado? 5. O B igual a 3, por quê? Que número que está multiplicando com x? 3. E o C, menos 4, tá? Agora, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 é o seguinte: quais das seguintes funções são quadráticas? E aí, ó, função quadrática tem que ter essa característica aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Ué, esse trem ficou desregulado aqui, gente, peraí. Qual dessas funções são quadráticas? Essa daqui, deixa eu só organizar isso aqui, peraí. Essa aqui é a função A, que não tá aqui, não sei porquê. Essa aqui é a função B. Essa, função C. Isso, agora ficou certo. Então, pergunto para vocês aqui, quais dessas funções é uma função de segundo grau? Vocês conseguem observar? Pera aí, eu vou olhar aqui. A B, A D é uma. Qual mais? a C, C, não, Cristian, C não é. Presta atenção na C. O que está faltando aqui que impede ela de ser uma função de segundo grau? Hein?
No caso, é a B e a D. Christian, voltei. E voltei para os demais também, que não estão respondendo aqui. Eu estou com um probleminha no portão aqui. O moço está arrumando, eu pedi ele para não consigo dar aula. Pessoal, então é o seguinte, o que a gente precisa observar aqui, ó? Quem é função do segundo grau? Quais as alternativas à função de segundo grau? Primeira coisa que a gente tem que saber é que para ser uma função de segundo grau, eu tenho que ter x elevado ao quadrado, tá? Então, dessas aqui, da alternativa da questão número 2, quais as alternativas é uma função de segundo grau? Isso era o que eu estava perguntando para vocês. Vocês conseguem observar qual é? A B e a C. A B é, sim. A C não, ó. A C eu tenho 2x mais 1. 2x mais 1 não é uma função de segundo grau, é uma função do primeiro grau, porque eu não tenho x elevado ao quadrado. Então, eu tenho a B é uma função de segundo grau. A letra D também, ó, porque esse x ele multiplica com todos dentro do parêntese. Então, x vezes x é x ao quadrado. X menos 1 é menos x, então é uma função do segundo grau. E nós temos a alternativa E também, porque o 3x aqui vai multiplicar com tudo que está dentro do parêntese. Então, ó, 3x vezes x é 3x ao quadrado, e 3x vezes menos 1 é menos 3x, tá? E a gente tem também aqui a que ninguém comentou, ó. Aqui a gente tem x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, todas essas alternativas aqui que eu acabei de comentar com vocês é uma função de segundo grau. Mesmo que falte coeficiente B ou coeficiente C, só o fato do A ser diferente de zero e manter o x elevado ao quadrado é uma função do segundo grau, tá? Conseguiram compreender? Sim. Então é isso, meninos. Eu vou fazer chamada. Peraí, que acho que dá para passar. Ah, tá. Para a gente fechar, vai dar tempo aqui da gente fazer antes de concluir, encerrar a aula. Para a gente fechar, eu pergunto para vocês. Nessa alternativa A, quanto vale o meu coeficiente A? Qual é o valor dele? Isso é importante também a gente saber. Vocês sabem dizer qual é o número que está multiplicando com o x ao quadrado? Não tem nenhum, né? Todas as vezes que isso acontecer, então o coeficiente A é igual a 1, tá bom? A 1. E o B, qual é o valor de B? B é o número real que multiplica somente com o x. Qual é o número, então, nessa função?
Repete a pergunta, por favor, professor. O b é um número real que multiplica somente com o x. Aí, nessa função aqui, qual é o número? Que número que vocês têm aqui que está multiplicando com o x? Só o x, sem ser x ao quadrado. 3 3. Então, o valor do b é vezes 3. x. Isso. Você não precisa pôr 3x. Só o número mesmo, tá? Então, é 3. Tá bom. E o c? Quanto é o c? O 4. Só que não é 4, ó. É menos 4, tá? Sim. Nunca esquece esse sinal também. Então, meninos, ó, outra coisa é saber identificar. Hoje não vai dar tempo de fazer todas, mas a gente prossegue depois na nossa próxima aula amanhã. Eu vou olhar os coeficientes para mim e identificar cada um deles, para mim resolver os cálculos. Tá bom? Então, o A, ele é 1 nessa função porque eu só tenho x elevado ao quadrado. O B é 3 porque o 3 é o número que está multiplicando com o x. E o C é igual a menos 4, tá? Porque é o número que eu tenho aqui sozinho, que é o termo independente da função, tá bom? Então, aí amanhã a gente continua. Vou fazer a chamada agora. Gislaine. Presente. Carlos Eduardo. Presente, Assunção, professora. Tá. Christian. Presença. E Valber. Presente. Então é isso, meninos. Até amanhã.